já está conosco. Antônio Everton, economista que representa o comércio, a Confederação Nacional do Comércio. Nós tivemos aqui na Bandeirantes há alguns meses, quando ainda há muitas dúvidas, né? Não só sobre os efeitos sanitários, né? Mas também efeitos econômicos e sociais provocados por essa pandemia. E muita gente de setores diversos do comércio falavam da dificuldade para a manutenção de emprego e para a manutenção de negócios, né? E achavam inevitável que portas que seriam fechadas, algumas ou muitas, permaneceriam fechadas. E aí veio o auxílio emergencial, que imaginava se poderia pelo menos amenizar o problema. Hoje talvez já seja possível ter uma ideia do impacto do auxílio emergencial, principalmente para o varejo. Antônio Everton, boa tarde, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Boa tarde, é uma satisfação estar conversando com vocês. Estou à disposição. O auxílio emergencial pago pelo governo, pelo menos diminuiu o impacto da pandemia sobre o comércio varejista? Sim, com certeza. Você pontuou na sua introdução a essa entrevista a questão do fechamento de negócios. Infelizmente, a pandemia, e as medidas de isolamento social combinadas com a obrigatoriedade de estabelecimentos não essenciais terem que encerrar suas atividades, acarretaram num grave prejuízo, num sério e profundo afetamento dos negócios. E, mais recente, as medidas de transferência de renda, como o auxílio emergencial, permitiram mitigar alguns prejuízos sobre alguns setores da atividade econômica. De fato, ele vem sendo benéfico, a avaliação de que realmente tem contribuído para que bilhões de reais circulem na economia, preferencialmente e principalmente através do consumo em setores essenciais, na medida em que ele é relativamente baixo, mas que atende, no primeiro momento, a necessidade de suprir as famílias, pelo menos, com uma qualidade básica, mínima, para suportar esse período. E a gente verifica que até junho, por exemplo, podem ter sido descarregados na economia mais de 151 bilhões de reais para um público estimado aí perto de 80 milhões de pessoas. Antônio Everton, e com relação ao emprego no comércio e particularmente aí no comércio varejista, mas também no atacado, né? Esses auxílios emergenciais e os mecanismos de crédito, é verdade que muita gente não conseguiu acesso a crédito. Essa é uma reclamação recorrente, feita por vários setores produtivos do Brasil, no comércio, na indústria, nos serviços, mas, de alguma maneira, as medidas adotadas permitiram a manutenção de muitos empregos. Mesmo assim, dá para dizer que houve um impacto grande, muita gente perdeu o emprego por conta da pandemia no comércio? Sim, no comércio, serviços e nas atividades de uma maneira em geral. A prova principal disso é o crescimento da taxa de desemprego, estimativa aí na ordem de 13,1% e para um público também estimado em torno de 13 milhões, 14 milhões. Mas, assim, se a gente considerar uma mudança metodológica na pesquisa, porque muita gente se encontrou desalentada, desanimada para procurar emprego, há estimativas que o desemprego possa girar aí na casa de uns 20 a 25 milhões de pessoas. É uma situação inesperada, sem precedente e, assim, para o Brasil como um todo, pegou a gente de calça curta, na medida em que a economia estava caminhando, os indicadores do início do ano apontavam um baixo crescimento também, mas que
que, em relação a 2019, já apresentavam, principalmente no primeiro bimestre, alguns indicadores apresentavam certo descolamento em relação ao comportamento de 2019. Ou seja, havia uma expectativa mais animadora para 2020 para o fechamento do ano, né, do comportamento da economia, até o baque da pandemia da Covid. E, assim, a gente, por conta de uma situação fiscal meio complicada, deficitária, o entendimento é de que todas as políticas têm sido eficazes na medida em que elas se constituem naquilo que é possível de fazer. Antônio Everton, a gente acompanhando aqui a reabertura de muitos segmentos aí do comércio, por exemplo, na área de shopping center, muita gente relatou aqui para a gente que em alguns casos não vale nem a pena abrir a porta, porque simplesmente há um acordo para enquanto a loja estiver fechada, tal, de redução de pagamento de tarifa com a administração do shopping, e se você abre a porta, os custos vão subir, vai ter que pagar funcionário, e o que está sendo faturado não é o suficiente sequer para pagar essa conta. Como é que vocês têm enfrentado, estão avaliando esse início de retomada em grandes centros e que a conta não está fechando, está longe de ser fechada? A conta vai ficar longe de ser fechada, né? Até maio, a gente fez uma revisão apresentando prejuízo para a atividade econômica comercial, em termos de faturamento, né? E em junho agora a gente também vai apresentar, né, uma expectativa de prejuízo do fechamento do comércio, né, até para o final do ano, com os dados de junho, mas tem sido revisões negativas cada vez menores, tá? Ou seja, mostrando que, né, o consumo gradualmente vem crescendo, né? O consumo presencial, ele perdeu muita importância, né, por conta das medidas de isolamento. E aí a gente pôde acompanhar, né, a necessidade daqueles estabelecimentos que quiseram sobreviver, terem que se reinventar, principalmente utilizando na internet e de estratégias de entrega e de aplicativos, digitalização nos seus processos, utilização das políticas emergenciais de crédito para poderem sobreviver. Ou seja, eles tiveram que se reestruturar e as que, né, estão conseguindo, estão podendo abrir as portas e enfrentar uma situação com grande capacidade ociosa, com uma série de exigências por conta dos protocolos, né? Mas a crise, ela atinge as regiões e os locais e os shoppings, né, de uma diversidade muito grande. Por exemplo, no sábado aqui, a gente aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, tive a oportunidade de ir num shopping na parte da manhã, sábado, véspera do Dia dos Pais, e pude ver um movimento bem acanhado, né, bem tímido, totalmente diferente do sábado de tarde, onde eu estive num outro shopping, né, na Barra da Tijuca, onde foi uma movimentação surpreendente. Então, né? Antônio Everton, a propósito, em cima disso que você falou, dessa readaptação, né, de quem entendeu que o momento era outro, vocês entendem que as lojas físicas e a venda tradicional será encolhida de maneira definitiva? Em quantos por cento daquilo que a gente tinha? A gente pode falar sobre lojas de rua ou de shopping, se você quiser segmentar essa resposta. Bom, alguns segmentos do varejo vêm sendo muito atingidos, né? O caso de vestuário, jornais e revistas, combustíveis e lubrificantes, equipamentos de escritórios, papelarias. Quer dizer, alguns segmentos vêm sendo atingidos profundamente, né? Outros, como drogarias e farmácias e
hiper e supermercados, não. Esses não. Mas se a gente entender que o comércio ele tem, né, como característica, né, ser uma atividade eminentemente presencial, né, aí você fala assim, poxa, mas e as vendas do comércio eletrônico? As vendas do comércio eletrônico, elas respondem por aproximadamente 5 a 7% do faturamento bruto anual das empresas do comércio, mostrando que, né, ainda é pequena a participação do comércio eletrônico e que ainda há um espaço muito grande para que elas evoluam. Mas tem a questão da experiência, tem a questão da vivência, né? Então, como eu mencionei, vestuário, por exemplo, né, a gente ainda acredito que não esteja muito adaptado para comprar aquela roupa, aquela camisa, aquele vestido sem experimentar, né? Fazer um gasto que comprado pela internet e recebendo em casa, né, eu acredito que possa ter ainda não muita graça para o consumidor até ele se familiarizar com esse tipo de gasto, como ele tem, por exemplo, com alguns eletroeletrônicos, celulares, livros, que são mercadorias bem vendidas por intermédio do e-commerce. Mas, então, o comércio ainda é, assim como os serviços, atividades eminentemente com vendas presenciais. Tá? Tem a questão da vivência e da experiência. Mas, com relação ao impacto da crise sobre a atividade comercial como um todo, um estudo recente do IBGE sobre 1.300.000 empresas que tiveram que fechar as portas por conta da pandemia, né, somente 60% delas voltaram a reabrir suas portas. Ou seja, aproximadamente umas 523.000 empresas não voltaram a abrir as portas, não voltaram a funcionar. Ou seja, a crise decorrência do isolamento social e da obrigatoriedade de terem que ter fechado as empresas, né, acarretou num problema muito sério de faturamento e de uma impossibilidade de reabrir as portas. E aí, dessas empresas, dessas 523.000, aproximadamente 99,2% delas são micro e pequenos portes. Ou seja, quase 519.000 empresas dessas 523 são as empresas mais vulneráveis, né? Aquelas que realmente têm uma estrutura mais simples de funcionamento e que necessitam bastante de capital. E o Sebrae, no início da pandemia, apresentou uma pesquisa em que mostrava que as micro e pequenas empresas teriam apenas condições de ficarem 28 dias fechadas sem faturar. E aí, essa pesquisa do IBGE mostra mais ou menos a consequência, o efeito, né, do que previu mais ou menos o Sebrae no início da pandemia. E voltando, né, dessas 519.000 aproximadamente empresas, as micro e pequenas empresas que não puderam abrir a porta pós períodos de flexibilização, pós período de pandemia, a gente tem comércio e serviços como os setores mais afetados. Doutor Everton, o negócio é pesado, né? As consequências são muito pesadas, esses números que você traz são impressionantes, nos dão uma ideia de quanta gente foi atingida de maneira fatal para os negócios em alguns casos, né? Portas fechadas e aí pequeno comércio, a dificuldade de reabrir, muitas vezes alguns ainda enfrentando o custo de uma reabertura incerta, o sujeito abre, na verdade a prefeitura local tem dúvidas se aquilo vai ficar aberto ou não, se pode ser aberto ou não, uma fiscalização muitas vezes desinformada que pune quando não é para punir, os custos altos da reabertura e um consumidor ressabiado, né? O Ronald citou a compra à distância e é interessante isso, porque às vezes o sujeito entra na loja de roupa ou na livraria, né? E ele vai comprar um livro e de repente ele sai com 3, porque ele viu ali um outro muito interessante, um outro que ele estava procurando fazia tempo, ele nem se lembrava, né? Ou entra numa loja de roupa para comprar uma camisa e sai com 2, ou sai com um cinto a mais, alguma coisa assim.
E o comércio eletrônico, ele tem abertura para isso, para atrair. O consumidor vai ali, ele tem um alvo, ele quer tal coisa. Mas ele pode encontrar ali uma atração para outros produtos e fazer uma compra maior. Ou isso, pelo menos por enquanto, só acontece na relação física, no comércio físico? Olha, é muito boa a colocação e você contextualizou muito bem. Né? O comércio eletrônico veio para ficar e também as empresas de e-commerce têm procurado se reinventar de uma maneira a atrair cada vez mais consumidores para os seus canais, né? E aí tem questão de entrega da logística, tem a questão dos aplicativos, tem a questão de sites atrativos e tem também uma muito importante que é a do preço bastante competitivo, uma vez que no ambiente virtual, né, o custo unitário ele acaba sendo, né, em comparação com um ambiente físico que a gente tem, né, num shopping, num comércio de rua, tá, ele é bem menor. E aí, né, vai caber as estratégias de marketing, de entrega, de custo do frete, fazer com que o consumidor desperte mais interesse em querer adquirir mais mercadorias. Mas tem um porém aí, tá, que a gente deve considerar, que no atual momento em que assim, a gente não sabe quando vai sair de fato dessa situação. Apesar da flexibilização dos negócios, né, hoje o comércio está todo aberto, mas em compensação ele tem uma série de protocolos a cumprir, horário menor, distanciamento entre as pessoas na loja. A gente observa que essas regras acabam diminuindo a capacidade de venda em relação ao que era anteriormente, por conta do espaço, por conta do isolamento, por conta da obrigatoriedade de cumprimento dos protocolos. E aí uma conjuntura não muito favorável no sentido da geração de emprego, no sentido de que haja maior confiança do consumidor em fazer alguma extravagância. Então, apesar da gente verificar agora, recentemente, né, 2 meses consecutivos de alta da pesquisa mensal do comércio feita pelo IBGE, né, dando, assim, números, uma taxa bastante elástica, tanto em maio quanto em junho, né, até de maneira surpreendente, dando, assim, fazer com que a gente sinta ou reflita que as coisas estão melhorando e que, de fato, estão melhorando, né, o consumidor ainda se encontra ressabiado, como você colocou muito bem, cauteloso diante de um cenário de incertezas com relação à sua permanência no emprego e que, né, a torcida é a de que a vacina chegue o mais rápido possível, de modo a fazer com que a situação volte, né, a como era como antes, no sentido que permita aglomerações, permita maior circulação de pessoas em ambientes fechados. O que a gente vai ter como freio para isso, um quadro de desemprego bastante acentuado e estabelecimentos comerciais fechados, né, por conta da crise. Por outro lado, a gente vai ter alguns fatores, algumas variáveis que induzem a pensar que a retomada pode ser mais acelerada de fato. A questão dos juros para o consumidor, que vem caindo. A gente tem aí visto o esforço do governo, né, o exemplo do governo com relação à taxa básica. A gente tem preços muito baixos e parece que um ambiente, falando em preços e em taxa de juros, um ambiente propício para a atividade do comércio, para comprar, né, da indústria e vender para o consumidor final. Mas tem a cautela do consumidor e um mercado de trabalho ainda bastante desaquecido, que são a contraposição de estabelecer um cenário muito favorável, muito otimista no curto prazo. Antônio Everton, a última da minha parte, você falou sobre
a possibilidade de uma retomada rápida, saudável, sustentável, né? E, claro, não sabemos exatamente o que nos espera daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, né? Além da vacina. Mas eu imagino o seguinte, um cenário já com o vírus domesticado, a vacina não apenas produzida e anunciada, mas distribuída e aplicada e tal. Nós temos neste momento aqui muita gente ouvindo a Bandeirantes que está vivendo a agonia do desemprego ou do seu próprio comércio, seu próprio negócio que teve de fechar as portas e tem ali a esperança de uma recuperação. Pelas características, outro dia nós conversamos aqui com o representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então ele falou em 1 milhão de estabelecimentos, com 6 milhões de gente empregada pelo setor. É um número muito expressivo. 3 milhões desses 6 milhões com carteira assinada. E desses 3 milhões com carteira assinada, 1 milhão perderam o emprego até aquele momento que ele conversou conosco. Obviamente esse número cresceu depois disso. O comércio varejista, especificamente, essa recuperação, a abertura para a vaga, buscar de novo o trabalhador, ter de novo a demanda por trabalhador, é uma reação rápida ou quem perdeu o emprego nesse setor vai ter de esperar muito tempo para uma normalização em termos de oferta de trabalho? Olha, eu não tenho elementos quantitativos para responder. Isso vai depender muito, né, da retomada da atividade econômica, como ela vai, como o consumo, né, o consumidor vai reagir. E, evidentemente, né, e aí você falou, o exemplo que você falou foi do setor de serviços, esse sobremaneira afetado, isso porque você não mencionou também o turismo, você só citou bares e restaurantes. Se você tivesse citado o setor aéreo e, né, hospedagem, a gente ia ver um quadro dramático também de pessoas desempregadas por conta da crise, né? Então, como eu disse, né, eu não tenho elementos quantitativos para dizer, mas assim, o que a gente está observando, né, olhando apenas o curto prazo. E aí, lembrando que o futuro é imprevisível por conta de não haver nenhuma expectativa efetiva de como será, né, de quando e como será a pós-pandemia com a chegada da vacina. Né? As revisões que a gente tem feito nos últimos 2 meses, né, com relação ao faturamento do comércio, elas são negativas, né, mas elas têm sido cada vez menores. Já chegou em 9%, eu estou procurando aqui o último dado, chegou em 9%, mas ela já foi 10%, passou para 9% até o final do ano, e a gente acredita, quer dizer, eu imagino que com o dado de junho essa revisão será menor também, eu não sei se menos 8%, mas aí, quer dizer, com base no indicador de junho, para a gente aferir até o final do ano. Quer dizer, é longe ainda, mas é uma luz para se olhar, né? As estimativas são luzes para que a gente possa olhar e procurar seguir em frente, né? Com otimismo ou com pessimismo. Então, se a gente olhar no site do Banco Central, a gente também vai ver que, né, as estimativas do mercado financeiro para o comportamento da economia, elas vêm melhorando. Já tiveram em menos 6,5%, eu estou falando de PIB, Produto Interno Bruto, e atualmente elas estão em menos 5,6%. E, se a gente olhar um pouquinho mais, né, as estimativas do mercado financeiro, através do Boletim Focus do Banco Central, apontam para uma recuperação econômica, ou seja, o PIB de 3,5% para 2021 e 2,5%, um pouquinho menor, menos um ponto percentual, em 2022. Ou seja, né, mesmo com essa drástica contração, a gente olha para o ano que vem, a gente imagina e espera que o ano que vem seja bem melhor do que este ano. Mas a velocidade, né, vai depender muito
né, do comportamento do consumidor. Né? Se a gente olhar a importância do consumo das famílias na formação do PIB, né, do Produto Interno Bruto, como uma variável que pesa aproximadamente quase 70%, né, do PIB, sob a ótica de gastos. Então, tudo vai depender, né, da capacidade das empresas contratarem e o dinheiro voltar a circular. E as pessoas, para isso, terem mais confiança, né, no horizonte para poderem aportar seu dinheiro, acreditar que um negócio, estabelecimento comercial, vai funcionar e procurar aproveitar as oportunidades que são poucas diante de uma crise, mas elas aparecem, elas existem e tem gente com muita perspicácia, que se dá bem. Antônio Everton, economista da CNC, Confederação Nacional do Comércio, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima.